O IBGE divulgou hoje uma pesquisa que mostra a situação dos brasileiros em vários aspectos, como a educação e o mercado de trabalho. Os indicadores sociais revelam, por exemplo, que apenas 10% das mulheres de até 29 anos e com filhos continuam a estudar. Segundo o estudo, apenas 4 em cada 10 mulheres com idades entre 15 e 29 anos e com filhos consegue concluir o ensino médio, mas não segue adiante nos estudos. A maioria esmagadora delas, 90%, precisa largar a escola. Esse é o caso de Carolina, de apenas 17 anos, mãe do pequeno Lincoln, de 8 meses. Creche nenhuma aceita com 8 meses, só a partir dos 2 anos. Então nem adianta eu procurar. Pensava em fazer faculdade de Direito para ser advogada. Eu penso ainda, mas quando eu voltar a estudar. Já entre as mulheres sem filhos nessa mesma faixa etária, mais da metade continua a estudar e apenas 1 em cada 10 abandona a escola sem terminar o ensino médio. Outro dado que chama a atenção é o percentual de pessoas com essa mesma idade que não estudam e nem trabalham. Elas estão no grupo chamado NEM. Tem umas de 15 a 17 anos, por exemplo, que de fato deveriam ainda estar terminando o ensino médio e que estão fora da escola com a presença de filho. A pesquisa não permite dizer se é uma decisão pessoal delas, mas a gente imagina que se tiver oferta de creches, educação em tempo integral, de cuidados que permitam que ela continue seus estudos, ainda mais no mundo em que o mercado de trabalho crescentemente exige uma maior qualificação das pessoas, eu acho que é de fundamental. A pesquisa também revela que a participação feminina no mercado de trabalho formal aumentou. As mulheres ocupam agora mais da metade das vagas ofertadas. Além disso, a presença de brasileiros mais pobres em universidades também cresceu em um período de 9 anos. O aumento foi de 4 vezes nas universidades públicas e de 2 vezes nas particulares. Outro dado importante está no tempo dedicado aos afazeres domésticos. 88% das mulheres que trabalham fora também são responsáveis por cuidar da casa. Entre os homens, o número cai para a metade. Além disso, enquanto eles dedicam pouco mais de 20 horas semanais aos afazeres domésticos, elas cumprem uma jornada quase 2 vezes maior. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, onde está o repórter Maurício de Almeida. Oi, Maurício, boa noite. Boa noite, Natália. Pois é, casos como esse que nós mostramos na reportagem de jovens que não trabalham, não procuram emprego, nem estudam, são cada vez mais comuns. Não é só aqui no Brasil, não. Em vários países do mundo, a chamada geração neném. Para conversar sobre esse e outros detalhes da pesquisa do IBGE, nós convidamos aqui o Ademar Mineiro, que é economista do IBGE, do DIEESE, desculpa. Ademar, o que poderia ser feito para reverter essa situação da geração neném? Bom, boa noite, Maurício. Na verdade, a pesquisa capta uma série de casos que podem ser bem diferentes, né? A gente viu na reportagem, por exemplo, que uma parte desse número captado provavelmente são exatamente as mulheres com filhos, né, que têm que parar de estudar por conta de você não ter uma estrutura de creches, enfim, que possa receber essa criança, né, e aparecem nessa estatística dessa forma. Na forma que a pergunta é feita, ou seja, considerando que a pessoa procurou trabalho ou está na educação formal, ela exclui, por exemplo, as pessoas que trabalham por conta própria, são empreendedoras ou, digamos, no caso da educação, que estão fazendo um curso. Então, é preciso a gente um pouco qualificar para saber exatamente de quem que a gente está falando. Um caso a gente vai ver muito claramente, que é esse das mulheres que têm filhos, que aparece em outro momento da reportagem, e que por conta disso tem que ficar tomando conta da criança. Então, saem, né, param de estudar e também não estão trabalhando e vão ficar esse período. E nesse caso, obviamente, se você tivesse uma estrutura de creches, isso seria razoável. Agora, os outros casos a gente tem que conhecer melhor. A pesquisa do IBGE traz um dado positivo que é, mais uma vez, a queda da desigualdade, também o aumento da renda do trabalhador e cada vez mais pessoas com menos recursos em universidades públicas. Essas questões, na verdade, não são surpresas, porque você tem políticas públicas voltadas exatamente para essas situações, ou seja, para aumentar a formalidade, para reduzir a desigualdade, não é? E também para que as pessoas possam estudar, programas que enfim, colocam renda à disposição das pessoas para elas poderem se manter estudando, né? Então, na verdade, esses dados não são surpreendentes. A gente, obviamente, pode qualificar cada uma dessas discussões, talvez fosse importante, mas essas 3 informações não são surpreendentes porque elas correspondem
exatamente a existência de algumas políticas públicas e, digamos, os dados estão respondendo, estão mostrando o sucesso dessas políticas. Né? São 58% dos trabalhadores brasileiros no setor formal com carteira assinada. Você acredita que esse é um número ideal? Ou ainda devemos tentar avançar um pouco mais, aumentar a formalidade, ou a informalidade acaba fazendo parte da economia? Não, é preciso você trabalhar no sentido de aumentar a formalidade, né? Tanto com fiscalização, com políticas que incentivem, né, a formalização. É preciso a gente ver todos os efeitos dessa formalização. Um efeito imediato, por exemplo, sobre a própria arrecadação da Previdência, sobre a possibilidade de que as pessoas, ao registrar na carteira de trabalho, computem esse tempo como tempo de trabalho também. Então, existe uma série de decorrências, inclusive, dessa formalização, como o direito à sindicalização, etc. É fundamental que aumente a formalização no Brasil. E as mulheres continuam ganhando menos e trabalhando mais? Esse é um dado de desigualdade que é estrutural da sociedade brasileira e é importante trabalhar para mudar ele também. Né? É absolutamente injusto que pessoas que fazem o mesmo trabalho recebam valores diferentes porque uma mulher e o outro é homem. Né? É um caso que temos que avançar ainda um pouco mais, é um caso cultural. Você tem elementos estruturais, né? Você tem elementos históricos, culturais, mas é importante trabalhar, ter políticas no sentido de alterar esse quadro. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos a Brasília. Gustavo. Tá certo, obrigado, Maurício, boa noite.